Olá, pessoal! Você deve conhecer alguém que tem depressão ou que já apresentou alguns sintomas. Vamos falar um pouco sobre isso? Considerando ainda a CID-10, Classificação Internacional das Doenças, visto que a CID-11 já está em fase de teste, mas só vai começar a entrar em vigor a partir de janeiro de 2022. Então, considerando ainda a CID-10, a depressão pode ser considerada em várias classificações, como depressão leve, moderada, grave ou grave com sintomas psicóticos. O que vai determinar que a depressão tenha essa classificação? Pela CID-10 ainda é considerado o número de sintomas, não a qualidade ou a especificidade desses sintomas, e sim a quantidade. Então, para que seja considerado depressão, você deve apresentar no mínimo 3 sintomas básicos, que são o humor deprimido, obviamente, né? Aquele sentimento de tristeza acentuado, além da perda de interesse pelas atividades que normalmente você costumava desenvolver e você achava interessante, e a perda de prazer. O desânimo, você não sente mais a motivação própria para a vida. Qualquer atividade, previsão ou possibilidade lhe é considerado como desinteressante, desprovida de total prazer. Os pacientes costumam relatar muito o sentimento de falta de sentimento, uma falta de sentido. Então, esses 3 são os principais sintomas básicos para que seja considerado depressão. Pelo menos esses 3 sintomas já vai ser considerado uma depressão leve. Quando é que a depressão vai ser considerada moderada? Quando ela apresenta, além desses 3 sintomas, até 5 sintomas associados. Além desses 3, mais 2 ou 3 sintomas, que são a fadiga. Normalmente a pessoa fica mais irritada, mais aquele sentimento de indisposição o tempo todo. Podem estar associados também ou aumento ou a diminuição do apetite, além da qualidade do sono, que também pode estar aumentado ou diminuído, normalmente diminuído, a insônia, mas também pode ser relatado um aumento da sonolência, a pessoa fica dormindo muitas horas por dia. Também há uma diminuição na atenção, a pessoa vai relatar maiores dificuldades de concentração. Estão associados ainda ideias de culpa, ideias de inutilidade, a pessoa se sente inútil, incapaz. Também vai estar presente uma baixa autoestima, esse relato de uma diminuição na estima, na vontade de se cuidar, na vontade de realizar as atividades do próprio autocuidado, até mesmo cuidados com a higiene pessoal podem estar afetados, e diminuição da libido também é muito frequentemente apontado, bem como ideias ou atos, planos de suicídio. Atos como automutilação também é frequente. A quantidade desses sintomas, de 5 a 7 sintomas, é que vai ser considerado moderada, e acima de 8 sintomas é que vai ser considerado grave. Ah, Michele, mas se eu apresentar ideação suicida, isso vai caracterizar uma depressão grave? Não. Como eu falei, a Classificação Internacional das Doenças considera a quantidade dos sintomas. Acima de 8 sintomas já vai ser considerado grave, independente de qual seja esse sintoma, considerando que os 3 básicos é a tristeza profunda, a perda de interesse e a perda de prazer, de sentido pela vida. E quando é que vai ser classificado como depressão com sintomas psicóticos? Nesse caso, além de alguns desses sintomas estarem relatados acima de 8 sintomas para ser considerado grave, entre esses sintomas deve haver ou delírios ou alucinações,
que são sintomas considerados psicóticos, porque a pessoa vai apresentar uma dissociação com a realidade, ou seja, a crítica da realidade na qual ela está inserida vai estar prejudicada. No caso do delírio, é aquela crença irreal. O delírio diz respeito à crença, à sua capacidade de julgamento, ou seja, ela acredita em algo irreal, mas que não adianta você contestar, porque para ela aquilo é visto como uma realidade. Um sentimento de culpa exagerado com essa crença real de algo que não faz parte da realidade dela. Ou seja, ela pode inclusive se colocar nesse contexto de que estava lá e de que foi a própria responsável pela crucificação de Jesus Cristo. Esse é um exemplo. Mas é algo bem irreal que perceptivelmente a própria família ou o investigador profissional que está ali durante a entrevista fazendo a avaliação vai perceber que algo que foge à realidade, aquela crença que ela está descrevendo. A alucinação ela pode tanto ser visual como auditiva, mais comumente auditiva, que é apresentada, como tátil ou mesmo uma alucinação olfativa. Nesses casos, que são mais raros, mas é comum assim, o paciente relatar que sente o cheiro de podridão, de matéria orgânica em estado de putrefação. Então, como a depressão ela está associada a pensamentos e sentimentos muito negativos, as alucinações elas também se manifestam com esse conteúdo. Se for uma alucinação visual, ver pessoas ou coisas lhe amedrontando ou imputando alguma culpa. No caso das alucinações auditivas, da mesma forma. São vozes condenatórias, vozes de julgamento, que vão estar repetindo ali para a pessoa que ela não vale nada. Às vezes vozes com esse conteúdo de inutilidade, de desvalorização, que vão acentuar ainda mais esse sentimento de falta de sentido para a vida, de perda de prazer, inutilidade. Então é comum que essas vozes sejam difamatórias, acusativas, sempre nesse conteúdo de desvalorização. Essa é a classificação principal das depressões e o tratamento vai de acordo com cada classificação. Depressão com sintomas psicóticos, apresentando delírios ou alucinações, vai ser associado também à medicação, um composto antipsicótico. Já nos casos mais leves, vão ser utilizados normalmente antidepressivos, que podem estar associados também a ansiolíticos, dependendo dos sintomas apresentados. E é muito importante também que seja associado à terapia, uma psicoterapia, para que sejam investigadas melhor as causas desses sintomas apresentados e que o cliente possa ter melhores condições de enfrentar essas dificuldades e superar essa fase depressiva. Lembrando que as causas da depressão, como de qualquer outro transtorno mental, são variáveis. Então, tanto tem o fator genético, quando o indivíduo apresenta histórico familiar de pessoas que apresentam a mesma doença ou outros transtornos mentais, como pode acontecer também da própria fisiologia cerebral ter um componente de causa nessa doença, isso decorrente de alguns neurotransmissores que podem estar em deficiência no organismo, como também as causas sociais, eventos traumáticos de forte componente estressor, como muitas vezes perdas importantes ou tragédias, situações de acentuado estresse emocional podem acarretar. Então, é uma gama de fatores associados, são múltiplas causas que podem determinar que o indivíduo venha a desenvolver um quadro depressivo. E aí o tratamento deve ser de acordo com cada situação apresentada.